Você acorda, abre os olhos e faz algo que parece completamente normal. Mas esse simples hábito da manhã pode estar fazendo sua glicose subir mais rápido do que um doce. E o pior, você repete isso todos os dias, sem perceber o dano. Milhões de pessoas estão vivendo exatamente assim agora. E só descobrem, quando já é tarde. Se você quer entender o que seu corpo está tentando te avisar, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a sua rotina. Você acorda, abre os olhos e, quase no automático, segue a mesma rotina de sempre. Vai até a cozinha, prepara o café. Talvez pega um pão, um biscoito, algo rápido. Parece inofensivo. Algo que você faz há anos. Mas é exatamente aqui que começa o problema. Depois de horas dormindo, seu corpo passou por um longo período em jejum. Enquanto você descansava, seu organismo estava trabalhando em silêncio, controlando energia, equilibrando hormônios, mantendo tudo funcionando. E quando você acorda, ele ainda está em um estado delicado, sensível. Agora pensa comigo. Se a primeira coisa que você faz é consumir algo rico em açúcar, ou carboidratos simples, como pão branco, café adoçado, bolos, biscoitos, o impacto é imediato. A glicose entra rápido na corrente sanguínea. Rápido demais. É como se o seu corpo, que ainda estava se ajustando, recebesse um choque. Um pico. Uma subida brusca, que ele não estava preparado para lidar naquele momento. E aí começa uma reação em cadeia. Seu corpo tenta se proteger. Libera insulina, às vezes em excesso, para tentar controlar esse aumento repentino. Mas isso tem um custo. Porque quanto mais rápido a glicose sobe, mais agressiva precisa ser a resposta do corpo. E isso, repetido todos os dias, vira um padrão perigoso. O mais assustador é que você não sente isso acontecendo. Não dói. Não queima. Não avisa de forma clara. É silencioso. Você apenas continua a sua manhã, achando que está tudo normal. Mas por dentro, seu corpo já entrou em estado de alerta. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não é só o que você come. É o momento em que você come. Começar o dia com esse tipo de alimento, sem preparar o organismo antes, é uma das formas mais rápidas de gerar picos de glicose. E isso vai além do açúcar visível. Até alimentos considerados comuns podem causar esse efeito. Porque o problema não é só o doce. É a velocidade com que ele entra no seu sangue. E quanto mais rápido isso acontece, maior é o impacto. Agora imagina repetir isso todos os dias. Sem pausa. Sem consciência. Seu corpo sendo forçado, todas as manhãs, a lidar com um excesso repentino. Pode parecer pouco hoje. Mas ao longo do tempo, isso se acumula. E é assim que algo simples vira um risco silencioso. Um erro que parece pequeno, mas que pode estar abrindo caminho para problemas muito maiores. E tudo começa logo nos primeiros minutos do seu dia. Pouco tempo depois de comer, algo começa a mudar. E não é algo óbvio. Não é uma dor forte. Não é algo que te faz parar. É mais sutil. Um cansaço estranho. Como se o seu corpo tivesse desligando aos poucos. Aquela sensação de moleza. O pensamento mais lento. A dificuldade de focar até em coisas simples. Você olha e pensa. Deve ser sono. Talvez eu não dormi direito. Mas e se não for isso? E se esse for um sinal direto de algo acontecendo dentro do seu corpo? Porque nesse momento, depois daquele pico de glicose, o seu organismo está tentando corrigir o excesso. Ele entra em modo de contenção. Libera mais insulina. Às vezes muito mais do que o necessário. Tentando puxar a glicose do sangue e levar para dentro das células. É uma tentativa de equilíbrio. Só que essa resposta nem sempre é precisa. E aí acontece algo que quase ninguém percebe. A glicose não apenas sobe. Ela despeca depois. Rápido. É como se o seu corpo passasse do excesso para a falta, em pouco tempo. E é exatamente nessa queda que esses sinais aparecem. O cansaço. A fraqueza. A vontade de parar. E tem mais. De repente, vem a fome de novo. Mesmo depois de ter acabado de comer. Uma vontade específica. Não é qualquer fome. É vontade de doce. De mais pão. De algo rápido. Seu corpo pedindo mais daquilo que acabou de causar o problema. E isso cria um ciclo. Você come.
A glicose sobe. O corpo reage. A glicose cai. E você sente necessidade de comer de novo. Tudo isso, em poucas horas. Agora pensa quantas vezes isso acontece no seu dia. E principalmente, logo no começo da manhã. O mais perigoso é que isso vira rotina. Você começa a acreditar que é normal. Que faz parte da sua energia. Do seu corpo. Da sua idade. Mas não é. Isso é um sinal. Um aviso claro. De que seu organismo está tendo dificuldade para lidar com a glicose. Só que como não dói. Como não impede você de seguir o dia. Esse sinal é ignorado. E quanto mais você ignora, mais o corpo precisa compensar. Mais insulina. Mais esforço interno. Mais desgaste. Até que chega um ponto em que ele já não consegue mais manter esse equilíbrio. Mas antes disso acontecer, ele tenta avisar. De forma simples. Quase discretas. Aquele sono depois de comer. Aquela queda de energia no meio da manhã. Aquela fome que volta rápido demais. Não são coincidências. São mensagens. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a ouvir. E é assim que algo pequeno vai se repetindo, dia após dia, até se tornar algo muito maior. E quando isso fica evidente, o corpo já está há muito tempo tentando lidar sozinho. No começo, seu corpo consegue lidar. Ele compensa. Ele se adapta. Mesmo com aqueles picos de glicose logo cedo. Ele trabalha em silêncio, tentando manter tudo sob controle. O pâncreas entra em ação. Produz mais insulina. Empurra a glicose para dentro das células. E por um tempo, isso realmente funciona. Se você fizer um exame agora, talvez ainda esteja tudo normal. E é exatamente isso que engana. Porque o problema não aparece de uma vez. Ele se constrói aos poucos. Todos os dias, sem chamar atenção. Cada manhã em que você repete o mesmo hábito. É mais uma carga para o seu corpo. Mais um pico. Mais uma resposta forçada. Mais um esforço interno que ninguém vê. E esse ciclo começa a se repetir. Como um padrão. Você acorda. Come algo que dispara a glicose. O corpo reage com insulina. A glicose cai. E então, tudo começa de novo. No dia seguinte. E no outro. E no outro. É uma rotina invisível. Mas para o seu organismo. É como correr uma maratona, todos os dias, sem descanso. Com o tempo, esse esforço constante começa a deixar marcas. O pâncreas, que antes respondia rápido, começa a ficar sobrecarregado. Ele precisa produzir cada vez mais insulina para conseguir o mesmo efeito de antes. E as células, que antes respondiam bem, começam a mudar. Elas passam a ignorar esse sinal. A insulina está ali, às vezes em níveis altos, mas a resposta já não é a mesma. É como se a porta estivesse fechando, aos poucos. A glicose, que deveria entrar nas células, fica circulando no sangue por mais tempo. E isso muda tudo. Porque agora, não é mais só um pico passageiro. É um estado constante de desequilíbrio. E o mais perigoso é que você ainda pode não perceber. Nada extremo acontece de imediato. A vida continua. A rotina segue. Mas os sinais começam a aparecer. Cansaço frequente. Fome fora de hora. Dificuldade de concentração. Vontade constante por açúcar. Pequenos sinais, que parecem comuns, mas carregam um significado muito maior. Isso tem nome. Resistência à insulina. Um dos caminhos mais silenciosos e mais ignorados que levam ao pré-diabetes. E é aqui que muitas pessoas ficam presas. Porque por fora parece tudo normal, mas por dentro o corpo já está lutando para funcionar. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil fica reverter. O que antes era leve se torna constante. O que antes era reversível começa a se tornar um problema real. E o mais preocupante é que tudo isso começou com algo simples. Algo que parecia inofensivo. Um hábito comum, repetido todos os dias. Sem consciência. E quando finalmente alguém percebe, o corpo já passou muito tempo tentando lidar sozinho. Em silêncio. A boa notícia é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas precisa começar pelo mais importante. O início do seu dia. Porque é ali, nos primeiros minutos, que você define como seu corpo vai reagir nas próximas horas. E pequenas mudanças podem reduzir drasticamente esses picos de glicose. A primeira delas é simples, mas poderosa.
Evite começar o dia com açúcar puro. Isso inclui café adoçado, pães brancos, biscoitos e qualquer alimento que entra rápido demais no sangue. Seu corpo acabou de sair de um jejum longo. Ele precisa de estabilidade, não de impacto. Agora presta atenção nisso. Antes de consumir algo doce ou rico em carboidrato, prepare o seu organismo. Como? Incluindo algo com proteína ou gordura primeiro. Pode ser um ovo, um iogurte natural, um punhado de castanhas. Isso desacelera a absorção da glicose. Evita aquele pico rápido. E protege o seu corpo daquela montanha-russa. Outra mudança simples é dar alguns minutos antes de comer. Você não precisa acordar e imediatamente ingerir algo. Dê tempo para o seu corpo ligar. Levante. Beba água. Se movimente um pouco. Isso já ajuda seu organismo a sair do estado de descanso de forma mais equilibrada. E tem um detalhe que faz muita diferença. Prestar atenção nos sinais. Depois de comer, como você se sente? Tem sono? Fica sem energia? Sente fome rápido demais? Esses não são detalhes aleatórios. São respostas do seu corpo. E quando você começa a observar isso, você deixa de viver no automático. Você começa a entender o que te faz bem e o que está te prejudicando. Porque no final, não é sobre cortar tudo. É sobre fazer escolhas mais inteligentes, nos momentos certos. Agora imagina isso acontecendo todos os dias. Você acordando, fazendo pequenas mudanças, evitando picos, dando ao seu corpo o que ele realmente precisa. Com o tempo, a diferença aparece. Mais energia, menos cansaço, mais estabilidade e, principalmente, menos risco de entrar naquele ciclo silencioso que leva a problemas muito maiores. O que parecia apenas um café da manhã comum pode estar definindo o rumo da sua saúde todos os dias, sem você perceber. Mas agora, você sabe. E quando você sabe, você tem uma escolha: continuar no automático ou começar a prestar atenção nos sinais. Porque o seu corpo sempre fala. O problema é que a maioria só escuta quando já é tarde. Se esse vídeo abriu seus olhos, se inscreve no canal. Porque aqui, você aprende a entender o seu corpo antes que ele cobre o preço. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda mais pessoas a receberem esse alerta, antes que seja tarde demais.